Capítulo 2: Espécies de Adênio. O gênus Adênio. Adênio é da família Apocynaceae, veneno de cachorro, né? Ela é relacionada próxima das famílias de ervas leitosas, que de fato foram recentemente combinadas com as venenos de cachorro, família de venenos de cachorro. Várias espécies e formas de adênio ocorrem no semiárido e habitats áridos da África do Sul até a Península Sul da Arábia. O alcance geográfico inclui uma grande diversidade de climas. Saber de onde sua planta veio é importante para determinar como cultivá-la. Algumas conseguem tolerar água durante o ano, outras não. Algumas toleram leves geadas, outras são extremamente sensíveis até mesmo a um clima um pouco mais frio. Na gíria aqui, clima de suéter, temperatura de suéter. Diferentes autores trataram o gênus Adênio como sendo uma única espécie variável, G. Rowley, de 1999, ou como tendo diversas taxas, né? Espécies e variedades, G. Plaisier, de 1980, Forster, de 1998, e Hargreaves, de 2002. Nesta publicação, nós reconhecemos diversas taxas pelas diversas razões, né? Pelas seguintes razões. Primeiro, muitas das taxas são distintas umas das outras e facilmente reconhecíveis por aqueles que são familiares com o gênus Adênio. Elas têm distintas diferenças de crescimento e padrões de floração no cultivo e diferem substancialmente nos seus requerimentos culturais. 2. Muitas das entidades são geograficamente separadas uma das outras lá no habitat selvagem. Misturas são desconhecidas, exceto para a Obesum somalense crispum, no complexo equatorial africano. Outros cruzamentos feitos em cultivo entre plantas de diferentes populações falharam em se em produzir sementes viáveis. E as crias foram fracas ou estéreis. Essa tal esterilidade é um bom indicativo de que os pais dessas plantas pertencem a diferentes espécies, porque há muito mais estudo necessário para determinar o status das várias populações de adênio, incluindo a análise genética que está em curso. Nós usamos os seguintes tratamentos taxonômicos. Apenas como tentativa, né, de identificação. O sul-africano, a taxa do sul-africano são claramente distintas umas das outras. Então, nós iremos começar com elas e mover para o norte, para considerar
as mais confusas. Adenium suassicum, Adenium bohemiano e Adenium oleifolium são geograficamente isoladas, espécies distintas. Adenium suassicum é uma tetraploide. Tem 4 pares de cromossomos, ao invés dos comuns 2 pares, né? dos normalmente 2. Única no gênus. São algumas imagens das adênios. Na figura, 4 plantas de Adênio obesum na estrada entre Nairobi e Mombasa, no Quênia. Foto Gaetano Moschetti. É o que talvez as pessoas chamem de Obesum Quênia. Única nos gêneros, né? Vamos lá. Isto irá cruzar com algumas outras espécies, mas os híbridos vão ter pólen e viável. E a segunda geração dos híbridos, usando a primeira geração como os pais de sementes, a segunda geração de híbridos, né? Elas vão ter esse pólen inviável, essa segunda geração. Tendem a ser fracas, porque a Adênio bohemiana é um normal diploide e é geograficamente separada da Adênio suassicum. Não há justificativa para fazer com que a variação da Adênio suassicum como foi feita no passado. A Adênio multiflora é distinta das outras adênios conhecidas no cultivo, tanto na morfologia e comportamento, mas isto está incerto. Se elas são cruzamentos, né, intergrades, né? Eu acho que é cruzamentos entre elas, né? São cruzamentos de Adênio obesum no norte, no extremo norte de seu alcance, e mais estudos são necessários. O complexo de populações que abrangem da Tanzânia para a Etiópia, como é que eu posso dizer, África Central, ao leste da África Central, e então atravessa Sahel até a África Oriental, apresenta 2 problemas. Se há diversas espécies nessa região, como alguns autores reconhecem Adênio obesum, Adênio somalense, Adênio crispum e uma indescrita população na Tanzânia, conhecida como somalense nova, ou a Nova Tanzânia, como nós chamamos, né? Na cultura, no comércio de horticultura. Então, o que nós conhecemos como Adênio obeso existe em duas disjuntas populações separadas por a Adênio somalense. Os biologistas não gostam deste tipo de distribuição e indica que há algo de errado com esta taxonomia. Mais na frente, cada uma dessas
desses táxons, eu vou chamar de taxa não, vou chamar de táxon, como é realmente reconhecido, está muito variante de um lugar para o outro. Talvez todas do equatorial africano, essas plantas do equatorial africano, são variedades de uma única espécie variante. Outro problema com obesum é descrito no parágrafo das populações arábicas. Adenium socotrano é isolada e distinta. Há pouca dúvida de que é uma espécie completa, uma espécie cheia. As plantas na Península Arábica apresentam uma taxonomia e uma nomenclatura, problemas de taxonomia e nomenclatura. Os horticulturistas, mas não todos, os botanistas, atualmente incluem todas as plantas arábicas em uma espécie, Adenium arabicum. No entanto, o tipo de espécie, a espécie original preservada, da qual a espécie é cientificamente descrita e nomeada para o gênero Adenium, é do Iêmen, descrita primeiramente como Nerium obesum ou oleandro gordo, e depois reclassificado no seu próprio gênus como Adenium obeso. Aqui está o problema. Pelas regras da nomenclatura, a publicação de nome mais antiga é a válida. Adenium obesum tem prioridade. Portanto, Adenium arábico é um nome supérfluo para as plantas da Península Arábica. O nome correto é Adenium obesum. Segundo, se nós reconhecemos sermos as plantas arábicas como uma espécie distinta daquelas da África, então nenhuma das plantas da África pode ser chamadas de Adenium obesum. Se favorecemos a separação das plantas arábicas e plantas africanas, o que nós chamamos de arábico exibe um alto grau de esterilidade quando cruzada com outras adênios, e é muito mais caudiciforme do que a obesum africana. As adênios do Sahel Oriental são separadas por outras populações pelo Vale do Rio Nilo, na Etiópia. Pouco se sabe sobre elas, mas elas parecem diferentes daquelas que nós normalmente conhecemos como obesum, no Quênia e Tanzânia. Elas podem ser espécies separadas. E por último, as adênios de Dhofar, da região de Dhofar, de Omã, são bem diferentes daquelas do Iêmen e da Arábia Saudita. Elas provavelmente pertencem a uma distinta e espécie ainda não descrita. Por causa desta confusão, nós frequentemente usamos espécies entre parênteses. Os nomes neste livro, assim como nomes comuns, são em letras minúsculas, não capitais, não maiúsculas, e sem itálico. Alguns nomes também são acrescidos de duplas
duplas linhas, ou seja, de parênteses, de aspas, indicando que o nome está provavelmente incorreto, como essas espécies aqui, ó, entre aspas. Citações simples identificam um nome de uma espécie, né, de um cultivar. Chamando planta, por chamar plantas de obesum, oman ou arábicum, nós estamos usando os nomes apenas para lidar com aquilo que nós reconhecemos no cultivo. E estamos, né, evitando de fazer julgamentos sobre a taxonomia, os status taxonômicos. Nós reconhecemos os 11 tipos como distintos na horticultura, do sul até o norte. Os 11 tipos são Oleifolium, Suazicum, Bohemianum, Multiflorum, Obesum, Tanzânia, que é a somalense nova, né? Nova Tanzânia, apenas somalense e somalense crispum, né? Crispum está aqui, mas ela também é a variação de somalense, tá bom, gente? Socotranum, Arabicum, Oman. Até onde sabemos, não há plantas que vão do Sahel, não existem plantas no oriente do Sahel, né? Sahel oriental, em cultivo.